Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de PowerPoint. Bom, já vimos lá na primeira aula dessa agenda a importância, né, de a gente conhecer o ambiente do PowerPoint para a gente poder dar andamento nos nossos projetos. Vocês viram que muita coisa é bem parecida com os demais programas do pacote Office, Office 365. E depois nós vimos também a importância de roteirizar a sua apresentação, sabendo ali o número de slides que colocar, como distribuir as informações dentro desses slides, como você pode então trabalhar com o tempo da sua apresentação para trazer uma apresentação bem bacana. E agora chegou o momento da gente finalizar essa agenda, vendo aqui um tutorial completo de como você pode criar, definir, né, uma apresentação, e essa apresentação então ter ali os elementos gráficos, formas diferentes, formatações, animações e transições de slides, tá bom? Então a gente vai começar agora aqui com um passo a passo, para que se você fosse começar uma apresentação, claro, você vai pegar aqui o jeito de uso das ferramentas, só que a apresentação ela vai ter a sua característica. Como assim a sua característica? Você vai ter que usar a sua criatividade para poder inserir aqui os elementos e configurar a apresentação conforme você achar mais necessário em relação ao tipo de informação que você queira passar para o seu ouvinte, tá bom? Bom, vamos começar com as formatações básicas, então, como a gente vai fazer aqui. Como você já viu em outras aulas, a gente abre o PowerPoint e nós já temos aqui, então, esta visão inicial. Bom, você tem que só dar uma olhada aqui nesta configuração de slide, porque nós já conversamos a esse respeito, né? E esse slide ele precisa estar dentro de um padrão, né? Que a gente pode considerar um padrão mais atual, um padrão mais moderno, que é a visualização em widescreen. Se você apresentar esse slide aqui, né, fazer essa apresentação no formato tradicional, você vai ver que vão ficar faixas escuras aqui nas laterais, porque o monitor ele é um pouco mais largo, né, aqui em sua posição horizontal. Então temos que dar uma olhada aqui em tamanho do slide, sempre permaneça isso hoje em dia, né, em widescreen. Você vai ver que o aproveitamento da tela vai ser bem melhor do que esse padrão 4/3. Olha só como ele estreita aqui o slide, né? Ele deixa menorzinho aqui, então a gente pode manter aqui o padrão widescreen. E claro, se você for trabalhar com outros formatos, você pode entrar aqui em tamanho personalizado e fazer algumas modificações em retrato, paisagem, aqui, né? De acordo com um projeto que você precisa apresentar. Vamos cancelar aqui, então, mantendo aqui, então, em widescreen. Bom, agora a gente vai começar o slide. Bom, logo de cara, você pode aplicar aqui um design diferente. Tá? E se você olhar aqui, entrando aqui na aba de menu Design, você vai ver que o PowerPoint ele traz para você aqui vários designs diferentes para que você possa aplicar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Só de você posicionar o mouse, você já vê que ele já vai carregando, né, uma prévia para você, ele faz um preview desse tema para você. Você pode aqui, ó, procurar mais alguns, salvar tema atual, então você pode usar aqui uma série de coisas para a sua apresentação. Veja que tem bastante aqui. Esses formatos são formatos prontos, né, formatos já nativos do PowerPoint. Você pode adquirir esses formatos comprando de terceiros, existem alguns serviços desses aí na internet, ou você pode usar esses daqui e à medida que a própria Microsoft for trazendo novos designs para você, você pode ir incluindo isso no seu PowerPoint. Você pode ir customizando o seu PowerPoint. Bom, vamos lá então. Eu vou escolher um aqui. Vamos ver. Esse daqui, bom, vamos pegar esse daqui, ó, colocar esse daqui. Você tá vendo que ele tem uma proposta um pouco mais assim requintada, né? Pelo mesmo o formato de tela, ele abre aqui ideias de design, tá? Ideias de design é uma configuração que você pode fazer quando você está na aba Design. Você pode clicar aqui, você monta um conteúdo prévio. E aí você pode clicar aqui em ideias de design e vai mostrar para você algumas coisas que você pode fazer com o seu slide atual. Não vamos mexer nisso aqui, vamos usar um pouquinho, né, as ferramentas do PowerPoint aqui para ver como fica. Eu vou clicar aqui, eu vou, na verdade, deixa eu puxar isso aqui para cima, e eu não vou precisar desse daqui. Eu vou excluir isso, só clicar ali em excluir, tá?
E agora aqui eu vou colocar o título do meu slide. Vamos lá, né? O que eu posso escrever aqui? Eu vou escrever componentes de hardware e software. Vamos selecionar aqui em página inicial. Eu posso centralizar, tá? Então isso daqui é só uma prévia, né? Uma visão inicial aqui do meu slide. Olha só, eu posso aproveitar aquela caixinha de título e aqui eu posso aplicar algumas formatações, né? Colocar essa sombra. Olha como dá uma diferença ali, né, embaixo. Eu acredito que o negrito aqui deve ficar um pouco carregado. Até que não ficou ruim, não, tá? Então vamos manter assim, a gente vai posicionando. Notem que conforme eu vou posicionando e eu vou encontrando o centro do meu slide, essas linhas tracejadas, você vai ver que vai aparecer umas linhas tracejadas em vermelho. Olha só, é uma base aqui, ó. Eu achei justamente quando apareceu essa linha vermelha aqui, eu achei o centro aqui na vertical e o centro na horizontal. Quando eu abaixo aqui o slide, olha lá, esse aqui é o meu centro na horizontal. Então eu posso dizer que este meu conteúdo está alinhado tanto na vertical quanto na horizontal aqui com o meu slide, tá bom? Então isso daqui é um início, né, do que eu posso fazer, somente o formato. Se eu clicar aqui para apresentar, vamos ver, olha lá. Então é assim que vai ficar a cara do meu slide. Componentes de hardware e software. Vamos falar alguma coisinha aqui sobre hardware e software, tá? Então esse é o formato inicial, né, que eu vou trazer aqui. E agora eu preciso inserir, né, um novo slide aqui. Como que eu faço? Clico aqui, olha, e você vê que quando você aplica um design, quando você entra aqui em novo layout, olha como que ele faz. Ele adapta, ele vai adequar o teu layout aos elementos aqui pré-definidos que o PowerPoint te traz. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com título e conteúdo, aqui ele já traz essa barra superior aqui nessa cor lilás, nessa cor roxa aqui, para ser mais adequado, para parecer mais, né, com o layout, o design que eu escolhi aqui para este layout, tá? Então é como se tivesse aqui uma padronização. Você não vai incluir mais slides de cores e formatos aleatórios. Você vai incluir esses slides todos dentro de um formato pré-definido de acordo com o design que você aplicou, tá bom? Então aqui eu vou colocar como um primeiro assunto, né? Vou colocar aqui, ó, componentes de hardware. E aqui eu vou aproveitar estes tópicos, aqui, esse slide de tópicos, que já tem uma formatação, aparece um pequeno triângulo aqui do lado. Eu vou colocar os tópicos dessas informações. Eu vou colocar então aqui primeiro memória RAM, é um tipo de memória que o computador tem. Vamos aqui para o processador, também chamado aqui de CPU. Só estou colocando alguns itens de hardware, hardware de computador. Gabinete e fonte de alimentação. Tá? E aí vamos colocar mais alguns, como por exemplo, disco rígido ou, né, ou também chamado de HD ou hard disk. E por último aqui, todo computador também tem. Vamos colocar aqui um leitor, né? um leitor ou gravador de CD, DVD. Então tá aí, olha só. Esses são os itens que eu quero colocar aqui de tópicos de informações. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Reduzir aqui. Vou marcar aqui, aumentar um pouquinho a fonte. Dá pra gente colocar 24 aqui. Olha só. Então, regulei aqui o tamanho, né, do meu slide, tá? Agora eu vou fazer mais um outro aqui, vou incluir mais um slide no mesmo formato. Eu chamei aqui de componentes de hardware. Inclusive aqui, se você quiser, né, fazer uma centralização, eu optei por deixar aqui, né, alinhado, né, à esquerda. Mas se você quiser fazer uma centralização aqui do título, também pode, tá bom? Isso daí vai da sua ideia que você tiver para melhorar aí o visual e o design do teu slide. Vamos inserir um novo, eu vou trabalhar com o mesmo título e conteúdo,
só que aqui agora eu vou chamar diferente, eu vou trabalhar com definição. Vamos falar um pouquinho de software agora, definição. E tipos de software. Agora fazer a mesma coisa aqui, reduzir o tamanho dessa caixa. Essa caixa já é trazida junto no design mesmo, tá? Vamos posicionar aqui, certo? Centralizado. E agora os itens aqui de definição de tipos de software. Vou chamar aqui programas que... O que são softwares, né? São programas que... Olha só, a ideia do slide, né? Do planejamento, né? Programas que executam tarefas junto ao hardware, tá? Eu estou escrevendo somente tópicos, né, da informação, eu não estou detalhando, por exemplo, software pode ser chamado de um tipo de, né, um conjunto de instruções que servirão para executar tarefas junto. O slide, para ter muito conteúdo, muita informação, ele tem que estar voltado para uma situação onde você necessita apresentar essa informação, e isso vai depender muito do público para quem você está apresentando. Isso você tem que tomar um certo cuidado, né? Então, slides com muitos textos aqui pode até atrapalhar a sua apresentação, ao invés de ajudá-lo nessa apresentação. Agora vamos falar de tipos de software. Eu tenho sistemas operacionais, tá? Sistemas operacionais. Tenho programas aplicativos, como por exemplo aqui o Word, o Excel, o próprio PowerPoint são programas aplicativos. E aí eu tenho para construir, né, programas, as linguagens de programação, tá? Mesma coisa, vou aumentar aqui a fonte. A gente usou 20 lá. Vamos usar 21, 24, vamos voltar aqui. Foi 24, então a gente volta aqui. Está em 24 também. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Então veja, isso aqui é uma visualização básica, né, do meu slide. Olha só, componentes de hardware e software. Vamos apresentar aqui para ver como ficou. Olha lá, eu apresento aqui. Setinha para a direita vem para cá. Setinha para a direita vem para esse próximo. E acabou a apresentação. Bom, isso é o básico que a gente faz, né? E, claro, tem outras coisas que você pode formatar, como clicando aqui com o botão direito. Você pode formatar plano de fundo do slide, por exemplo, preenchimento com alguma cor. Aqui você tem algumas opções para você poder criar, né, coisas aqui dentro. Vamos, por exemplo, aqui tentar colocar alguma coisa assim, né? Aplicar a tudo, ou, né? Ele vai... Bom, aqui então você pode escolher opções, né, de formatação, formatar o plano de fundo e colocar mais algumas coisas aqui, né, trazendo outras características de design aqui da sua apresentação, tá? Bem, agora, dá para a gente melhorar isso daqui? Claro que dá. A gente pode partir aqui para trazendo outros efeitos aqui, como por exemplo, vamos falar aqui um pouco das transições. O que é uma transição? Primeiro vamos entender a diferenciação entre transição e animação. A animação, ela vai servir para dar alguma característica aqui de movimento, alguns itens que estão aqui dentro do slide, tá? Então ela vai acontecer a objetos, a formas, a textos que estão aqui dentro do slide. A transição é um efeito que vai servir para eu sair do slide A e chegar no slide B. Eu saio do slide 1, vou para o 2, do 2 para o 3. Então, esta mudança de slide a gente chama de transição. E eu posso colocar um efeito de transição aqui. Eu gosto bastante do esmaecer, né? E o apagar também, dividir, revelar, são bem interessantes. Eu vou colocar aqui, vamos colocar o apagar, tá? Aplicar o apagar. Ele vai aplicar isso então no slide, olha só, ele mostra uma prévia da animação, e aqui eu posso escolher as opções de efeito. Eu posso fazer da direita, de cima, da esquerda, de baixo, do canto superior. Vamos colocar aqui da esquerda, tá? Olha só, ele vem apagando daqui para cá, da esquerda para a direita.
E eu posso usar essa opção, olha só, aplicar a todos, tá? Olha só que ele criou essa estrelinha aqui embaixo desses slides, informando que esses slides agora estão com algum efeito de transição. Aqui eu regulo, né, a duração, meio segundo, 1 segundo e meio, que é o tempo que vai durar essa transição. Vamos deixar em 1 segundo e meio aqui, e o avançar slide ao clicar com o mouse, quer dizer, eu vou clicar com o mouse e ele vai para o próximo, ou a setinha para a direita ou esquerda para voltar, e eu posso definir aqui após tantos segundos. Por exemplo, após 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Isso daqui não é aconselhável se você for gerenciar a apresentação. Porque pode ser que você esteja falando ainda de um assunto, alguém fez uma pergunta, você ainda está desenvolvendo o assunto do slide e ele muda sozinho. Então seria legal deixar com o avanço do mouse ou com a setinha. Vamos ver como é que ficou com esse efeito de transição aplicado? Veja que tem um monte, que se você clicar aqui, ó, olha a quantidade de efeitos que tem, né? Sutil, empolgante, conteúdo dinâmico, tá? Você pode escolher conjuntos aqui de transição, aí vai da sua criatividade e de testar essas opções aqui. Vamos apresentar, ver como é que ficou? Olha só, 1 segundo e meio, foi para cá, aí eu clico com o mouse, ele entra esse outro slide, clico com o mouse, ele entra esse outro slide. Ele é bem sutil, ele é bem tranquilo, né? Não traz nenhum, não carrega, né, quem está assistindo a sua apresentação. Então, isso daí foram as transições. Vamos dar uma olhada agora nas animações. Como que eu faço para fazer a animação, então? Aqui já tem meio caminho andado, porque a gente colocou nosso texto em tópicos. Então, eu seleciono aqui, né, os meus tópicos que eu quero animar, e aí eu vou fazer com que essas animações elas ocorram item por item do meu tópico. Como eu vou fazer isso daí, então? Por exemplo, eu quero que essa animação seja, vamos escolher uma aqui, olha só também quantas que a gente tem, né? Aparecer, esmaecer, surgir, vamos escolher aqui surgir, tá? Então, vejam que elas estão indo todas de uma vez, tá? Eu tenho aqui as animações todas de uma vez. Eu posso escolher como eu vou fazer isso. Se você olhar aqui em animação, você vai ver que aqui é a animação avançada, você tem painel de animação. Quando você coloca o painel de animação, dá para mexer aqui no tamanho, vamos aumentar aqui um pouquinho, né? Eu tenho aqui, olha só, quando eu clico na primeira animação, veja que ele acende aqui para mim, né? Esta opção aqui. Eu posso chegar aqui, iniciar ao clicar, tá? Iniciar ao clicar. Então, todas as outras aqui, olha, quando eu clico aqui, ele vai me permitir iniciar com o anterior, iniciar após o anterior. Eu posso fazer com que ele inicie ao clicar também, porque olha só, ele apresenta o mousezinho aqui do lado. Sempre que eu iniciar uma nova animação, ó, clico aqui de novo, que é este item aqui, gabinete fonte, eu clico aqui de novo ao clicar com o mouse. Então, olha só como eu vou fazendo para cada uma das animações aqui, para cada um dos tópicos. Eu vou escolhendo, eu posso ajustar isso por aqui também, tá? Ó, ao clicar com o anterior, após o anterior, estava aqui, ó. Vamos escolher aqui, ó, iniciar ao clicar com o anterior, após o anterior, tá? Você pode usar essas formatações aqui, ou já que eu mandei exibir aqui o painel de animação, eu posso controlar as animações por aqui. Também quero iniciar ao clicar, e essa última, mesma coisa, eu quero iniciar ao clicar. Porque aí, qual que é o efeito que eu vou ter? Vamos apresentar esse slide? Dá uma olhada lá então. Ó, eu vou clicar com o mouse uma vez, então ele surge aqui, um item por vez. Mais um clique, mais um clique, mais um clique. Tá? Olha só. Esqueci do último aqui. Aí ele pula para o meu próximo slide, não tem animação nele ainda, ele fica estático. E acabamos a apresentação. Então veja que eu associei uma animação aos meus tópicos que vão sendo exibidos aos poucos. Como que eu fiz isso acontecer? Seleciono aqui e aqui eu escolho como eu quero que aconteça, tá? Tem outras opções aqui, intervalo, se você quiser colocar, né, ao clicar, esse intervalo ele vai permitir que você faça algumas configurações entre um e outro aqui, tá bom? Mas assim, isso depois eu acredito que você deva começar a testar as suas animações para ver como isso vai ficar aí no seu trabalho, no seu projeto de apresentação. Agora o que nós vamos fazer?
eu vou adicionar porque é o seguinte, eu quero colocar, além desse, mais um efeito aqui, tá? Eu quero dar um efeito, uma ênfase aqui na hora que assim que ele terminar de fazer o primeiro efeito, ele fazer mais um efeito. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui para eles, ó, vou selecionar todo mundo de novo aqui, e eu quero colocar um efeito diferente, além desse daqui. Porque se eu clicar agora em flutuar para, dividir, apagar, ele vai sobrepor esse efeito aqui, que foi o efeito surgir que eu, né, trouxe para ele. As opções de efeito também de surgir, olha só, de baixo, do canto, está selecionado de baixo. Eu posso colocar aqui, olha, por exemplo, da direita, tá? Posso mandar ele fazer os efeitos surgindo, olha só, da direita, tá? Um por vez aqui, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui e vamos manter, ó, ele está mantendo de baixo aqui. Eu acho bem interessante esse. Agora eu quero adicionar uma animação. Eu quero fazer esse pulso aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em pulso e olha o que aconteceu. Ele trouxe para mim aqui em amarelo, veja que os meus primeiros efeitos estavam em verdinho. Ele trouxe aqui o amarelo com os outros efeitos. Mas dá uma olhada o que aconteceu. Veja que ele criou uma ordem aqui das animações. Do jeito que eu fiz, cada tópico aqui primeiramente vai entrar, que é o verdinho, que é o surgir, e depois que eles surgiram, eles vão fazendo aqui os pulsos, tá? Isso aqui é uma forma de entender como vai funcionar. Vamos ver na apresentação? Ó, vou clicar aqui na apresentação. E olha lá, primeiro surgiu, processador, olha lá, gabinete, disco. Terminou o último aqui, ele começa a dar o pulso, só que ele deu o pulso em todos os itens, né? Então, tá vendo? A forma que você organiza, né, o esquema aqui das apresentações, você tem que observar o que você quer que aconteça. Por que ele piscou todos os itens? Porque se eu vir aqui, ó, e observar, né, como que ele está sempre ao clicar. Mas eu não quero ao clicar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é assim dizer, olha, após executar aqui, ó, veja, memória RAM, memória RAM. Depois que surgiu, que foi o efeito 1, eu quero o efeito 2 logo em seguida, para o tópico memória RAM. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero esse efeito de fazer esse pulso logo depois aqui, eu tenho que arrastá-lo para cá, olha só. Olha o que aconteceu agora. Será que está um pouco diferente? Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou pegar esse efeito do processador também e vou trazer logo para cá depois que surgir o tópico processador. Eu vou pegar o gabinete também aqui, ó, e trazer logo para cá. O disco rígido também vou trazer para cá. E o leitor gravador fica no local certo, tá? Então, o que eu quero que aconteça? Quando eu clicar com o mouse, aqui, ó, ao clicar, iniciar ao clicar, ele vai surgir esse efeito em verde. E o efeito amarelo, eu vou ter que clicar com o mouse? Não. Eu quero que ele inicie com o anterior? Também não, porque senão os dois vão acontecer juntos. Eu quero que ele inicie após o efeito anterior. Então, olha que interessante. Vou deixar aqui após. Aqui, mesma coisa. Eu quero que faça o pulso após o anterior. Aqui eu quero que faça o pulso após o anterior. Aqui também após o anterior. E por último, após o anterior também. Então vamos ver como é que ficou. Vamos dar uma olhadinha nessa apresentação. Olha lá, vamos apresentar. Então começa, fica em branco enquanto não clicar, lembra? O primeiro é com o clique do mouse. Cliquei com o mouse, olha só, ele surge e deu o pulso. O próximo, surge e deu o pulso. Surgiu e deu o pulso, também e também. Olha que interessante então, né? Esse slide aqui está sem nenhuma animação, você pode criar aqui, aplicar outras animações ao seu gosto, tá? Bom, pessoal, essa era a aula então, mostrar para vocês como funciona aqui o painel de animação, como você compõe animações, como você faz para essas animações se combinarem aqui, né, com o teu processo de criação de animações.
o painel de animação, a aba aqui de menu de animações e as transições de slides também. Isso você vai usar bastante e aos poucos você vai testando as opções e vai interagindo aí com o PowerPoint, criando aí novos formatos de apresentação que eu acredito que vão ficar bem bacana se você dedicar um tempinho aí para estudar e treinar um pouquinho como essas apresentações podem ficar cada vez melhores. Tudo bem? Essa aula vai ficando por aqui então. Se precisar, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias para que você veja direitinho a aplicação dos efeitos. Não deixe de ler aí o seu conteúdo. Bons estudos e até a próxima!